hoje a visita do presidente Jair Bolsonaro a Donald Trump, direto para Washington. Quem traz as últimas informações é a repórter Núria Saldanha. O último dia da visita oficial de negócios do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos reserva o compromisso mais importante da agenda. Ele tem um encontro marcado com o presidente americano Donald Trump na Casa Branca. Os dois vão se reunir no Salão Oval, a portas fechadas, acompanhados apenas de tradutores, e devem conversar sobre a relação comercial entre os dois países e também sobre caminhos para solucionar a crise na Venezuela. Do lado americano, o presidente Donald Trump deve reclamar sobre a influência da China na América Latina. A China, que é o principal parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos são o segundo maior destino das exportações brasileiras. E, por outro lado, o presidente brasileiro deve aproveitar esse encontro face a face para pedir o apoio de Trump para a entrada do Brasil na OCDE, o clube dos países ricos. O Brasil quer fazer parte do grupo para tentar ganhar credibilidade internacional e atrair investimentos. Ontem, no segundo dia da visita, na segunda-feira, o presidente teve uma agenda bastante movimentada. Ele começou fazendo uma visita à agência de inteligência americana, a CIA. Esse compromisso não estava na agenda oficial do presidente, mas depois, em nota pela assessoria de imprensa da presidência, ele informou que foi uma visita importante porque ele está interessado em conhecer tecnologias e formas de combater, especialmente o crime organizado e o narcotráfico. No fim da tarde, o presidente se encontrou com empresários e investidores. No evento, acompanhou a assinatura de um acordo de salvaguardas tecnológicas para permitir o uso comercial do centro de lançamento de Alcântara. Pelo acordo, que ainda deve passar por aprovação do Congresso, os Estados Unidos vão poder lançar satélites e foguetes da base localizada no Maranhão. Em discurso, o presidente disse que é amigo dos Estados Unidos e quer aprofundar parcerias com o país. O povo americano, os Estados Unidos, sempre foi inspirador para mim em grande parte das decisões que tomei. E essa vinda aqui hoje e amanhã com Trump, com toda certeza, nós estaremos materializando o que nós queremos. O Brasil tem muito a oferecer e eu gostaria muito de fazer parcerias, muito mais do que assinado agora há pouco, sobre o centro de lançamento de Alcântara, nas mais variadas áreas: mineralogia, agricultura, biodiversidade. Temos uma imensidão a ser descoberta em nossa Amazônia e gostaríamos muito de ter a parceria desse estado ao qual eu admiro. O presidente fez questão de apresentar seus projetos e valores para a plateia presente. Alavancaremos mais ainda não só a nossa economia, bem como os valores que ao longo dos últimos anos foram deixados para trás. Acreditamos na família, acreditamos em Deus, somos contra o politicamente correto, não queremos a ideologia de gênero e queremos sim um mundo de paz e liberdade. Mas para isso devemos trabalhar e trabalhar duro para que esses objetivos sejam realmente alcançados. E mencionou a possibilidade de cooperação para solucionar o impasse na Venezuela. Temos alguns assuntos que estamos trabalhando em conjunto, reconhecendo, obviamente, a capacidade econômica, bélica, entre outras, dos Estados Unidos. Temos que resolver a questão da nossa Venezuela. A Venezuela não pode continuar da maneira que se encontra. Aquele povo tem que ser libertado. E acreditamos e contamos, obviamente, com o apoio norte-americano para que esse objetivo seja alcançado. Mais tarde, o porta-voz da presidência, o general Rego Barros, descartou a possibilidade do Brasil apoiar intervenção militar. O Brasil entende que a situação da Venezuela deva ser resolvida com base na nossa diplomacia, que é tão antiga e referência ao mundo inteiro. O ministro da Economia disse que o Brasil é hoje uma aliança de valores e princípios entre conservadores e liberais em um regime de centro-direita. Paulo Guedes afirmou também que o Brasil está aberto para negócios e que precisa de investimentos e fez um pedido aos presentes.
Ajudem-nos a entrar na OCDE. É inacreditável, mas os Estados Unidos são o único obstáculo à nossa entrada. Era compreensível quando nós estávamos na via da esquerda, mas agora estamos na via da direita. Então não merecemos o mesmo tratamento que tínhamos antes, disse Guedes em inglês. Mas apesar da pressão, o Brasil pode voltar para casa sem a sua principal demanda nesta visita. Professor Villa, só queria comentar sobre a visita, né? Eu acho que rapidamente, né, tem essa questão que envolve... Eu prestei muita atenção, tenho acompanhado para e passo a visita, as atividades, mas insisto numa questão que é o problema da agenda, né? A agenda foi muito mal construída. Isso, evidentemente, não é responsabilidade do presidente, mas é do ministro das Relações Exteriores. Basta ver que em certo momento da agenda ontem, o ministro foi passear, ou melhor dizendo, o presidente da República foi passear em Washington, foi dar uma volta na cidade. Quando você faz uma viagem internacional e resolve dar uma voltinha, é sinal que você não tem agenda. Quer dizer, não foi construindo uma agenda com setores econômicos importantes dos Estados Unidos. E isso é um problema do Ministério das Relações Exteriores. Por exemplo, visitar o Congresso. Você está em Washington, salvo engano, o Congresso é lá, né? O Congresso não é na Califórnia. Então, você deveria ter visitado, conversar com a presidente da Câmara dos Representantes, presidente do Senado, com as lideranças partidárias. Você sempre tem um comitê de relações que trata da América Latina, né? Alguns senadores ficaram, inclusive, famosíssimos na história dos Estados Unidos do século XX, especialmente a partir da segunda metade do século XX, porque que eram responsáveis pela questão de relações exteriores com a América Latina, né? Frank Churchill, por exemplo, lembrei de um, podia lembrar de outros. Então, faltou isso. Você tem de ter uma viagem que você se articula com o meio político, não com a extrema direita, aquele jantar patético, não com aquele pessoal. Tinha 8 americanos que não representam nada, inclusive que são hostilizados pela Casa Branca e por todos os setores políticos responsáveis. Você tinha que ter encontro com setores políticos responsáveis do Congresso norte-americano, que é importante para o Brasil estabelecer essas relações, né? Com os setores, com as comissões, os responsáveis por comissões, assim como com o poder econômico norte-americano, né? Daquelas empresas, daqueles setores econômicos que interessam ao Brasil. E isso não foi feito, né? Então ficou uma coisa perdida. A fala também do presidente devia ser com discurso. Ele não se caracteriza, o presidente, por um vocabulário amplo e nem por ser um bom orador. E muitas vezes desconhece algumas questões de relações exteriores. Por exemplo, foi criticar, numa entrevista aí, criticou o governo socialista francês. Presidente, socialistas não governam a França. Perderam a eleição. Presidente, quem governa a França é Emmanuel Macron. Os socialistas foram quase varridos, inclusive, no mês seguinte, na eleição legislativa. Portanto, precisa conhecer um pouco. Se não sabe, não fala. Não fala, né? Ou fala tudo escrito, tudo no papel. E acabou. Qual o problema? Não tem nenhum problema. Tem presidente que só fala o que está escrito no papel. Então houve um erro de planejamento. A culpa não é do senhor, não. A culpa é do ministro das Relações Exteriores, que é um embaixador júnior, que nunca exerceu, nunca foi embaixador em nenhum país do mundo, desconhece o Itamaraty, desconhece a história do Itamaraty e desconhece os interesses nacionais do Brasil. E ficou de joelhos pro Jim Jones da Virgínia. Foi tudo errado, tudo errado.